Salmos capítulo 119, nós vamos ler aí o versículo 9 até o versículo 16. Diz assim: De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando segundo a tua palavra? De todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus preceitos. Com os lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca. Mais me regozijo com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Meditarei nos teus preceitos e as tuas veredas terei respeito. Terei prazer nos teus decretos. Não me esquecerei da tua palavra. Irmãos, com a ajuda do Senhor, eu gostaria de responder essa pergunta aqui do versículo 9, que é um versículo tão conhecido pela juventude. Esse versículo já foi tema de conferência aqui em Patos. E um versículo que nós, às vezes, sabemos de cor. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. E, irmãos, com a ajuda do Senhor, eu gostaria de responder aqui essa pergunta tão importante que o salmista faz. Como poderíamos nós guardar puro, então, o nosso caminho? Antes de começar a ler versículo por versículo aqui, eu acho que é muito claro para nós, jovens, eu ainda posso dizer nós jovens, né? Ainda assim, imagino. Né, Benji? Eu não sou igual esses Noé que está aqui do meu lado. Hã? Matusalém aqui. A verdade, irmãos, é que a maior necessidade nossa como jovem é a necessidade de nós vivermos uma vida em santidade. É a nossa grande necessidade. Claro que uma vida em santidade, ela deve ser vivida também pelos mais velhos. Mas quando nós somos jovens, é uma grande batalha a nossa caminhada, a nossa busca pela santidade. E apesar de ser a nossa grande necessidade como jovem, nós também reconhecemos que é a nossa maior dificuldade viver uma vida santa diante de Deus. Uma vida pura diante de Deus. Porque, irmãos, por mais que nós sejamos cristãos, por mais que nós sejamos filhos de Deus, nascidos de novo, salvos pelo Senhor, ainda assim nós continuamos fascinados por muitas coisas desse mundo, não é verdade? Muitas coisas do mundo nos fascinam. Nós amamos muitas vezes a moda desse mundo. Nós idolatramos muitas vezes as celebridades desse mundo. Nós gostamos de ouvir músicas do mundo. Por muitas vezes nós ainda mantemos amizades com o mundo, não é verdade? Então, apesar de sermos filhos de Deus, nós temos grande dificuldade de viver uma vida santa, porque todas essas coisas, irmãos, atrapalham a nossa busca pela santidade. Nós não podemos nos esquecer que o nosso Senhor, Ele nos chamou para ser santos. O Senhor nos chamou, te chamou, Israel, para ser santo. Me chamou para ser santo, chamou meu pai, Eliana. Todos os irmãos, o chamado do Senhor é sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro 1, versículo 16, vai dizer assim. Na verdade, 1 Pedro 1,16 vai dizer: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Porque está escrito, isso está escrito lá em Levíticos,
Sede santos, porque eu sou santo. Hebreus capítulo 12, versículo 14, diz também: segui a paz com todos e a santificação. Alguém sabe o restante? Sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, olha como esse assunto, irmãos, é tão importante na nossa caminhada. O assunto da santificação não é uma opção para o cristão. Nós devemos ser santos porque Deus exige santidade do seu povo. Se nós não vivermos uma vida aqui santa, agradável, pura diante do Senhor, nós não o veremos. É isso que está dizendo em Hebreus. Seguir a paz com todos e a santificação, porque sem ela ninguém verá o Senhor. Então, irmãos, veja como que esse assunto é tão sério. Apesar da nossa maior necessidade como jovem é vivermos uma vida em santidade, nós reconhecemos que ela também é a nossa maior dificuldade. Exatamente porque, irmãos, nessa idade que nós estamos, principalmente na adolescência, é uma idade em que o mundo ele exerce uma força muito grande na nossa vida. O mundo ele tem uma força tremenda no nosso modo de pensar, na nossa maneira de agir. Então, o salmista aqui, ele faz uma pergunta muito importante: como poderá o jovem guardar puro o seu caminho? O que significa puro? Puro é algo que não tem mistura. É algo ali que não está misturado. Deus é um Deus santo. Ele é um Deus puro. Por quê? Em Deus não há pecado. Não há mistura de pecado. Irmãos, diante de Deus, nós não podemos viver de aparência. Nós não podemos esconder a nossa impureza. Por exemplo, antigamente, as pessoas que vendiam vasos de... Antigamente, lá na época do Senhor, as pessoas colocavam as águas, os vinhos em talhas, né? Em vasos. E esses vasos, eles eram vendidos. E os vendedores desses vasos de barro, se um vaso trincava, às vezes caía no chão ou trincava e dava uma rachadurazinha ali, o que esses vendedores faziam? Eles pegavam cera, passava cera ali naquele vaso de barro, de forma que ficava imperceptível. E aí ele vendia aquele vaso de barro como se fosse novo. E, obviamente, os vasos sem trinca, sem rachaduras, eram os vasos mais valiosos, eram os melhores, os mais caros. Então, quando esse vaso tinha uma rachadura, eles passavam ali aquela cera, aquela maquiagem, e aí colocava para ser vendido e vendiam no preço de novo. Mas aí, irmãos, as pessoas colocavam esse vaso, por exemplo, na luz do sol, e o que o sol fazia com aquela cera? Derretia aquela cera. E quando aquela cera era derretida, mostrava então a imperfeição daquele vaso. Meus irmãos, o que isso nos fala? Nós não podemos viver uma vida doble diante do Senhor. Porque o nosso Senhor é chamado na palavra como o sol da justiça. Ele lança os seus olhares sobre a nossa vida e a gente pode enganar muito bem os nossos pais. A gente pode enganar muito bem os irmãos mais velhos, aparentando uma vida de piedade, de santidade, que ninguém vai descobrir o que está no íntimo do meu coração, o que eu faço quando ninguém está vendo. Mas, irmãos, diante do Senhor, não existe essa possibilidade. Tudo é tão claro diante dele. Toda a nossa vida é tão clara diante do Senhor que não há possibilidade de nós vivermos uma vida duvidosa, uma vida diante dos irmãos e outra vida diante de nós mesmos, dos nossos colegas, dos nossos amigos, e acharmos que Deus está feliz com isso. Meus irmãos, diante de Deus, nossa vida ela é muito clara.
E Ele exige de nós santidade. Ele exige de nós pureza, sinceridade de coração. Não se trata, irmãos, de forma nenhuma de perfeccionismo, porque nós iremos pecar, nós somos pecadores. Enquanto vivermos nessa terra aqui, enquanto o pecado ainda habitar no nosso corpo, nós pecaremos. Mas a palavra diz que se pecarmos, temos um advogado junto ao Pai, Cristo Jesus. Ele intercede por nós. Mas nós precisamos, com isso, irmãos, viver uma vida séria diante de Deus. Não levar Deus à brincadeira. Não achar que Deus é um cara muito legal, como as pessoas estão dizendo. Ah, quem é o Senhor para você? Ah, ele é um cara muito jóia, muito legal. Nossa, Jesus é gente boa demais. Irmãos, Deus é um Deus sério. Às vezes a gente acha que podemos viver de qualquer maneira, porque Ele está agradando disso. Deus, Ele é um Deus santo e Ele exige de nós santidade, pureza, compromisso, sinceridade. Sinceridade, irmãos, é você falar para o Senhor: Senhor, eu pequei, me perdoa, me cubra com teu sangue, mas me ajuda, eu não quero mais pecar nisso aqui. Me ajuda a me libertar desse pecado. Isso é sinceridade. Não é você saber que tem o sangue à sua disposição e poder, então, viver de qualquer forma que você acha que deve viver. Ah, não, mas se eu pecar não tem problema, porque é só pedir perdão e Deus perdoa. Irmão, isso é libertinagem. Isso não é liberdade. Nós não podemos fazer isso com o sacrifício do Senhor. O Senhor pagou um preço muito caro por mim e por você, para que nós vivêssemos de acordo com o que agrade a Ele, em santidade, sinceridade. Se pecarmos, irmãos, graças ao Senhor, temos o sangue à nossa disposição e podemos dizer: Senhor, me perdoa, confessar diante dele o nosso pecado. E Ele irá nos perdoar quando houver em nós um coração sincero, quando houver em nós realmente um genuíno arrependimento. Porque, irmãos, aquela pessoa que se arrepende, ela não quer mais cometer o erro que cometeu. Agora, quando você às vezes pede perdão a Deus e já está pensando: ah, mas amanhã eu peco de novo, irmão, isso não é sinceridade no coração. Então, como nós viveremos uma vida santa, uma vida pura diante de Deus, sincera? Os versículos, então, a seguir, irmãos, vão nos mostrar aqui 8 ações práticas que cada um de nós devemos praticar na nossa vida diária, em busca aí da santidade, para alcançar esse objetivo. E antes de falar ainda da primeira, no versículo 10, o salmista aqui ele vai já nos dizer o resumo de tudo que ele vai falar a seguir. E qual é o resumo? Diz aí: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. Na palavra de Deus, irmãos, nós temos a resposta para todas as coisas. Tudo nós encontramos na palavra. Tudo. A palavra de Deus tem a resposta. Se observarmos bem a palavra, como o salmista aqui nos orienta, nós veremos então 8 maneiras, 8 ações práticas para vivermos aqui de modo agradável a Deus, vencendo as nossas lutas, vencendo as nossas fraquezas. E aí, se vocês quiserem anotar, versículo 10 tem aí a primeira, que é: busque a Deus intensamente. Primeira ação prática que eu e você devemos buscar, ter na nossa vida: buscar a Deus intensamente. Diz aí o versículo 10: de todo o coração te busquei. Irmãos, nós precisamos entender que nós estamos em um campo de batalha. A nossa vida, a nossa caminhada, nossa peregrinação aqui nessa terra, ela é um campo de batalha, não é um parque de diversão. O diabo é o nosso inimigo, irmão. E ele tem 3 funções nessa terra: matar, roubar e destruir. Essa é a função do diabo
essa é a intenção do diabo com as nossas vidas. Ele quer nos matar espiritualmente, ele quer nos roubar a nossa felicidade, a nossa paz, a nossa alegria, e quer destruir a nossa fé. Ele quer nos matar, roubar e destruir. E se nós, irmãos, queremos vencer os nossos vícios, os nossos pecados de estimação, aqueles pecados que nós não conseguimos vencê-los, meus irmãos, nós devemos buscar a Deus intensamente. Diz o texto, de todo o coração te busquei. O salmista diz que ele busca o Senhor de todo o seu coração. Quando a palavra fala sobre coração, ele não está se referindo ao órgão aqui que bate no nosso peito. Obviamente que não. Mas coração na palavra, quando a Bíblia fala de coração, tem a ver com os nossos maiores anseios. Com aquilo que nós almejamos como o mais precioso da nossa vida. Aquilo que toma o nosso pensamento. Ou seja, irmãos, a Bíblia fala assim, ó, a boca fala daquilo que está cheio o coração. Ou seja, tudo aquilo que eu penso, tudo aquilo que eu mais desejo, tudo aquilo que eu mais anelo, é isso que eu vou falar. É isso que minha boca vai pronunciar. Então, coração é aquilo que nós mais anelamos, mais pensamos. Então, irmãos, o clamor do salmista é de todo o coração te busquei. Ou seja, todo o meu pensamento, Senhor, é para ti. O meu desejo maior é te achar, é te encontrar. O Senhor é o que eu quero conhecer mais de perto. É a ti que eu quero caminhar junto. É contigo que eu quero estar todos os dias. Eu quero te conhecer mais e mais. Senhor, o Senhor é o meu grande anelo, o meu grande tesouro, o meu grande desejo. Eu quero te conhecer muito mais. Eu te conheço tão pouco ainda. Esse deve ser o anelo do nosso coração. De todo o coração te busquei. Quero te buscar, Senhor, até te encontrar. Porque, irmãos, essa é a vontade de Deus. Vocês lembram? Ali em Mateus capítulo 7, o Sermão do Monte, no versículo 7 e 8, vai dizer: todo o que pede, recebe, e o que busca, encontra. Aquele que busca, encontra. Se você buscar o Senhor, se você clamar pelo Senhor, você vai encontrar o Senhor. Em 2 Crônicas 15:2 tem um texto muito interessante, diz assim: o Senhor está convosco enquanto vós estáis com Ele. Se o buscardes, Ele se deixará achar. Olha que tremendo. Se nós buscarmos o Senhor, Ele vai deixar ser achado por nós. Se o deixardes, vos deixará também. Meus irmãos, não há possibilidade de nós vencermos as nossas batalhas espirituais se não buscarmos o Senhor. Irmãos, essa é uma prática que devemos ter. Buscar o Senhor intensamente. Então essa é a primeira ação prática. Busque o Senhor intensamente para viver uma vida santa. Quer ter uma vida santa? Quer buscar viver em santidade diante de Deus, de modo agradável a Ele? Busque ao Senhor intensamente. Segundo ponto, irmãos, dependa de Deus. Olha aí o restante do versículo. Não me deixes fugir aos teus mandamentos. Irmãos, nós que decidimos então servir ao Senhor, nós que decidimos buscar intensamente o Senhor, nós precisamos saber que isso só será possível se Ele nos ajudar. Não tente, jamais, tentar vencer suas lutas, suas batalhas espirituais, suas fraquezas espirituais com a força do seu braço, com a força do seu entendimento, com as suas ideias. Achando que você é forte e que você dá conta. Ah não, o diabo vai me tentar aqui, mas eu vou segurar, porque aqui tem garra. Irmão, corra para o Senhor. Vá para os pés de Cristo.
Corra para os braços do Senhor, porque não há, irmãos, nós não temos força. Nós não temos forças em nós mesmos. Por isso que o salmista diz, não me deixe fugir dos teus mandamentos, porque temos muita força para fugir dos mandamentos de Deus. Nós temos uma facilidade tremenda, irmãos, para não obedecer ao Senhor. Mas uma dificuldade tão grande de obedecer. Por isso que para obedecermos, para nós vencermos as nossas lutas, irmãos, nós precisamos de fugir, de ir aos pés do Senhor, de pedir a ajuda do Senhor, de depender do Senhor. Não me deixe fugir aos seus mandamentos. Na sua luta, irmão, contra a carne, na sua luta contra o pecado, vá para os pés do Senhor, dependa de Deus. É Ele quem nos ajuda. É Ele quem nos faz ficar de pé. Por isso que a palavra fala, aquele que pensa estar em pé, cuidado para que não caia. Se você depender, se você achar que você é forte, irmão, aí você já caiu. Já caiu. Não confie em si mesmo. Confie no Senhor. O Senhor é a nossa fortaleza. O Senhor é aquele que cuida de nós, que nos guarda. Por isso, irmãos, que a gente não pode fazer julgamentos quando a gente vê certo irmão caindo em certos pecados. E aí a gente menospreza, o que é isso? Como é que pode um negócio desse? Irmão, se não for a misericórdia de Deus, nós fazemos os piores pecados. Se nós não caímos, é porque Deus tem tido misericórdia de nós. Não é? Irmãos, por isso, na busca pela santidade, dependa de Deus. Corra para o Senhor. Vá para os pés de Cristo. Porque nós não temos força em nós mesmos. Tudo que temos é fraqueza, fracasso, pecado, derrota. Mas no Senhor nós temos a vitória. Ele venceu por nós. Ele venceu o pecado por nós. Por isso nós podemos correr para Ele. Vai para a sua palavra. Você está lá no momento de angústia. A tentação bateu na sua porta e você está já tendencioso para pecar. Irmão, corra para a palavra. Corra para a oração. Senhor, me socorre. Se for por mim mesmo, eu já estou nadando de braçada aqui nesse pecado. Me ajuda, Senhor. Tem misericórdia de mim. Assim, irmãos, o Senhor vai nos socorrer. Ele vai nos socorrer. O Senhor é um Deus tão maravilhoso, tão misericordioso, que nesses momentos de luta, de fraqueza, o seu Espírito Santo vem e nos socorre. Nos socorre nessas horas. E como é bom, depois desses momentos que a gente trava uma batalha contra um pecado, e o Senhor nos socorre, e aí essa tentação vai embora. Irmão, como é maravilhoso. Dependa de Deus. Só o Senhor pode nos guardar. Terceiro, guarde a palavra de Deus no seu coração. Olha aí o versículo 11. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Guardar a palavra no coração, irmão, aqui tem um sentido de esconder no coração algo muito valioso. Como que esconder um tesouro no seu coração. Qual a relação que tem aqui, então, guardar a palavra com pecar contra ti? Que relação tem essas duas coisas? Guardar para não pecar. Irmãos, vejam, as tentações, a cobiça, aonde que ela começa? Na nossa mente. Nós pensamos, cobiçamos, e aí esse pensamento ele desce para o nosso coração, e se a gente der bobeira, irmão, a gente pratica aquilo que nós pensamos, e que desceu para o coração e virou então um pecado. Então toda tentação, toda cobiça começa aqui na nossa mente. Agora olha essa estratégia. Nós vamos nos alimentar da palavra, encher a nossa mente com a palavra, para enfraquecer nossas cobiças. Dessa forma, nós não pecaremos contra o Senhor. Porque, irmãos, com toda certeza, nós seremos tentados. Na nossa vida, até o próprio Senhor Jesus foi tentado. Nós não seremos. Nós seremos tentados nessa vida, na nossa caminhada. Porque existem 3 inimigos ferozes, os irmãos conhecem. O primeiro, o diabo, a carne
e o mundo. Irmãos, eles lutam todos os dias para nos fazer pecar, para nos fazer cair, para a gente desagradar o nosso Senhor. Eles farão de tudo para que a gente peque, de tudo. Eles usarão muitas armas para nos fazer pecar. Mas, irmãos, quando nós guardamos, quando nós escondemos a palavra de Deus no nosso coração, quando nós nos alimentamos da palavra, nós enfraquecemos esses inimigos. Nós nos fortalecemos em Deus. Irmãos, às vezes a gente pode até achar um pouco chato esse assunto de novo. Mas de novo, esse povo falando de ler a Bíblia, de ler a Escritura. O Natal fala isso todo domingo. Esses irmãos não sabem pregar mais nada não, pai? Será que não tem mais nada para a gente falar? Irmãos, se nós queremos viver uma vida em santidade, não existe outra alternativa. Nós precisamos encher o nosso coração com a palavra. E nós, irmãos, faremos isso lendo a Bíblia. Não vem por osmose. A gente não abre aqui, veio e entrou e pronto. Nós precisamos ler. Nós precisamos meditar. Depois nós vamos falar um pouquinho disso. Irmãos, não há outra alternativa. Para uma vida em santidade, precisamos guardar a palavra no nosso coração. Por quê? Porque o contrário disso também é verdade. Se a palavra não estiver nos nossos pensamentos, no nosso coração, não há a menor possibilidade de vivermos uma vida em santidade. Não tem como agradarmos a Deus se a palavra não for guardada nos nossos corações. Paulo vai dizer assim, Colossenses capítulo 3,16, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Paulo não diz, habite um pouco a palavra de Cristo. Tem um pouquinho da palavra aí no seu coração. Irmão, habite ricamente. Rico. O que é uma pessoa rica? É uma pessoa que não tem falta de nada. Tudo que ela quiser, ela tem o dinheiro ali para comprar. Ela pode ter o que ela quiser. Irmãos, habite ricamente. Não falte a palavra no seu coração. Ricamente, que você tenha resposta para tudo, por conta da palavra que habita no seu coração. Para todas as faces da sua vida, para todas as fases da sua vida, está ali a palavra para te aconselhar, no seu coração e na sua mente. Habite ricamente. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Quarto, fale do que Deus tem feito. Veja aí, irmãos, pule aí um versículo, veja aí o versículo 13. Diz assim, com os lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca. Meu irmão, essa é a consequência de alguém que é cheio da palavra. A boca fala do que está cheio o coração. Então, meu irmão, minha irmã, né, Israel, não se envergonhe da palavra. Não se envergonhe de Cristo. Ele não é o seu Senhor? Seu Salvador? Fale do Senhor. Fale daquilo que Ele fez por você, por mim. Nós podemos, irmãos, e devemos falar do Senhor para as pessoas, do nosso convívio. Falar aquilo que Ele é para nós, aquilo que Ele fez por nós. Fale do Senhor. Diga às pessoas o que Ele é para você, o que Ele fez por você, de onde que Ele te tirou, aonde que Ele te colocou. A palavra fala, irmãos, que nós estávamos num lamaçal. A palavra fala que nós estávamos no império das trevas e Ele nos transportou para o reino do Filho do teu amor. Olha de onde que Ele nos tirou e onde que Ele nos colocou. Nos tirou da lama, nos colocou na sua mesa, sentado ao lado dos príncipes, como diz Salmos capítulo 113. Amados irmãos, Paulo fala assim, não me envergonhe do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação. Então, irmãos, se Paulo não se envergonhou, nós também não devemos nos envergonhar. Por quê? Porque o Senhor deixou muito claro. Aquele que se envergonhar de mim, eu também me envergonharei dele diante do Pai. Mas o salmista aqui, ele diz, com os lábios tenho narrado todos os juízos
da tua boca. Nós fomos chamados, irmãos, para sermos testemunhas do Senhor nessa terra. Você sabia disso? Sabia que você é uma testemunha do Senhor? O que é uma testemunha? Nós usamos esse termo aqui. Uma testemunha, por exemplo, quando ela é convidada para depor no júri, né? Para depor num processo. São chamadas ali as testemunhas. Por que essas pessoas são chamadas? Porque elas têm conhecimento do fato. Ou elas viram, ou elas sabem alguma coisa. E elas são chamadas, então, para contar o que elas sabem. Irmãos, nós somos testemunhas do Senhor. Com isso, nós devemos falar daquilo que nós sabemos dele, daquilo que ele tem falado conosco, daquilo que ele tem ministrado aos nossos corações. Nós devemos falar daquilo que ele é para nós, irmãos, sem vergonha de nada. Falar daquilo que ele tem feito por nós. Com os lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca. Quinto, tenha alegria nos caminhos de Deus. Veja aí o versículo 14. Mais me regozijo com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Aqui, irmãos, é um grande teste para nós. Eu queria fazer uma pergunta aqui. O que você prefere? Ser rico, hein, Ana Cecília? Você prefere ser rica ou ter a bênção de Deus? A bênção de Deus, né? É claro, irmãos, que não há nenhum mal em ser rico. O Senhor, ele faz alguns irmãos serem ricos, graças ao Senhor por isso. O problema não está no dinheiro. O dinheiro em si é nulo. O dinheiro é papel. O grande problema é onde está o nosso coração, não é? Se o nosso coração está no dinheiro, temos um problema. Mas, irmãos, o que nós preferiríamos? Sermos ricos ou termos a bênção de Deus na nossa vida? Eu fiz essa pergunta porque talvez essa resposta seja muito óbvia para nós agora. Claro que eu quero ter a bênção de Deus. Mas, irmãos, pode chegar um tempo na vida de vocês, vou primeiro falar para as mulheres. Pode chegar um dia, Bia, Cecília, pode chegar um dia em que vocês já estarão na idade de se casar, e veja só, pode ser que, não estou dizendo que isso vai acontecer, mas pode ser que aconteça que existam duas possibilidades para vocês. Um homem, um médico, hein, Bernardo? Bem-sucedido, rico, ou talvez um empresário, rico, muito bem-sucedido. Ele está interessado em se casar com você. E ele vai poder te dar uma casa luxuosa, um carro só para você andar. Ele vai ter o dele, você vai ter o seu. Garagem com 4 carros que cabe. Um carro luxuoso. Você vai fazer umas 4, 5 viagens no ano. Dubai, vai lá para Paris. Você vai comprar qualquer tipo de roupa que você quiser. Você pode ir lá na Champs-Élysées, Avenida Champs-Élysées, lá em Paris, a avenida mais cara do mundo. Lá tem todas as lojas mais famosas do mundo. Né, amor? Aí a gente vai na... Qual que é aquela grandona que tem a Louis Vuitton. Louis Vuitton. Você pode ir lá e entrar e comprar o que você quiser. Porque você tem dinheiro para ir. Você casou com um rapaz rico. Joias de ouro. Só que tem um porém. Esse rapaz não é cristão. E ele está querendo casar com você. Ele pode te dar uma vida muito tranquila. Você não vai precisar trabalhar. Vai ficar em casa, cuidando da casa. Às vezes você vai ter uma empregada. Nem cuidar da casa você vai precisar. Mas essa pessoa não é cristã. E, irmãos, a outra possibilidade que pode acontecer ao mesmo tempo com vocês é de um irmão trabalhador, humilde, também está interessado por você. Só que ele não vai poder te dar uma casa luxuosa. Vocês vão ter que morar num apartamento apertado.
Vocês vão ter que viajar uma vez no ano para Caldas Novas, nem Cabo Frio dá conta, tem que ser que mais perto. Mutema, aqui pertinho. Excursão de ônibus. Irmãos, vocês não vão ter uma mega festa de casamento, vocês vão ter um carrinho popular barato, viajar somente uma vez no ano, roupa de marca, joia, isso é só você vai ver só no Instagram. Você vai passar a desejar, mas não vai ficar muito longe de você conseguir. Mas esse homem, ele é um homem de Deus. Ele é um homem que ama o Senhor. Ele é um homem que serve a igreja local. Qual caminho você vai escolher? Eu faço essa pergunta, irmão, porque isso é comum de acontecer. Nós vemos muitas irmãs entrando por esse caminho das riquezas. Aparecem. Ela tem essas duas opções. E elas escolhem o caminho da riqueza. Ela vai para o homem que vai poder dar para ela a vida que ela sempre sonhou. Viajar, roupas novas, carro novo, casa grande. Vai pelo caminho das riquezas. Mas isso faz com que ela afaste do Senhor. Irmão, isso é muito difícil. Eu não estou dizendo que isso vai acontecer. Pode ser que não apareça para você a possibilidade desse homem rico. Só o homem pobre, você vai ter que casar com o pobre mesmo. Mas se aparecer, lembre-se desse versículo. Mas me regozijo com os teus testemunhos. Eu prefiro ter a bênção de Deus. Se a bênção de Deus for para eu ser uma pessoa humilde, viver uma vida que humilde, restrito em muitas coisas, não ter dinheiro para fazer várias viagens, ter uma casa muito grande, um carro de luxo, mas se eu tiver a bênção de Deus, estarei contente. Esse é o caminho que eu quero seguir. Então, irmãos, qual caminho, irmãs, qual caminho vocês vão escolher? Onde estará o seu coração quando esse dia chegar? Aos irmãos, se você se envolver tanto com o seu trabalho, e se apaixonar tanto ali com o seu trabalho, e tiver muitas oportunidades de crescimento no seu trabalho, e ter que mudar de cidade, mudar de estado, às vezes mudar até de país, porque fazendo isso você vai ganhar muito mais do que você ganha na sua cidade. Mas para subir mais o seu nível, ganhar mais dinheiro, com isso você vai ter que abrir mão da comunhão com os irmãos. Você não vai conseguir congregar, porque você vai trabalhar de domingo a domingo. Você pode ser que seja casado e você vai ter que deixar de lado o tempo com a sua família, se você tiver filho, com os seus filhos, porque você está indo buscar um salário maior, e aí você vai passar pouquíssimo tempo em casa. Ou, irmãos, vocês podem ter um trabalho também humilde, ganhando pouco, mas que esse trabalho humilde manterá você em comunhão com os irmãos, servindo o Senhor, servindo na igreja, junto com a família. Você não vai precisar sair de casa, todo dia você vai estar em casa com a sua família. O que você vai preferir? Irmãos, nós temos visto casamentos sendo arruinados, porque alguns homens preferem o caminho da riqueza. Porque alguns homens preferem o maior salário, em detrimento da sua casa, da sua família, em detrimento da bênção de Deus. Nós temos no nosso meio casos desse tipo. Nós temos pessoas que têm se afastado da comunhão porque ficaram ricos, porque o trabalho demandou muito tempo e esse tempo no trabalho fez com que essas pessoas prosperassem demais, ficaram muito ricas, mas também abandonaram os caminhos do Senhor. O que você vai preferir? Esse dia pode chegar. E lembre-se, mais me regozijo com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas.
Amados irmãos, a riqueza desse mundo passa. Tudo passa. Claro que nós devemos trabalhar, buscar aí ter um sucesso profissional, também no nosso relacionamento, não há problema nisso. Mas nunca em detrimento do Senhor e da comunhão com os irmãos. Nunca. Não escolha as riquezas em detrimento do Senhor. Escolha a bênção de Deus. Escolha estar nos caminhos do Senhor. Tenha alegria nos caminhos de Deus. Sexto, pratique a meditação. Versículo 15, meditarei nos teus preceitos e as tuas veredas terei respeito. Pratique a meditação. Os irmãos, às vezes a gente tem o falso entendimento de que meditação no nosso tempo agora virou aquela coisa oriental, né? A gente ficar de perna cruzada, com a mão assim, olho fechado, pensando, né, pai? E isso virou uma cultura. A cultura oriental está aqui no nosso continente também. As pessoas pensam que meditação é isso, mas não é isso, é essa meditação que a palavra está falando. Os irmãos puritanos, diz a história, que eles começavam o seu dia lendo a palavra, meditando na palavra e orando. Então, o que é essa meditação? Essa meditação é nós pensarmos naquilo que nós acabamos de ler, ou então naquilo que nós ouvimos da palavra do Senhor, e nós pensarmos o que pode mudar na nossa vida. O que há de diferente entre a nossa vida e a palavra que nós acabamos de ler ou ouvir. Então isso é meditar. Então nós precisamos, irmãos, ter esse tempo no nosso dia. Pode ser quando você estiver indo para a escola, no meu caso, quando eu estou indo trabalhar, no carro, meditando. Você indo, caminhando para a escola, faculdade, ou para o seu trabalho, se você já trabalha, você medita naquilo que você leu, naquilo que você escutou, uma pregação que você ouviu. E você começa, então, em espírito, falar, Senhor, há alguma coisa que eu precise mudar na minha vida? E o Espírito Santo, ele fala nos nossos corações por meio da meditação. Ele vai trazendo ali arrependimento, vai nos mostrando os caminhos tortuosos que temos andado. E vai nos convencendo, olha, isso aqui você precisa mudar. Isso aqui, esse caminho não é agradável a mim. Então, meditação é você fazer uma autoavaliação de si mesmo com aquilo que você acabou de ler da palavra, para você se conformar com a palavra. Meditarei nos teus preceitos e as tuas veredas terei respeito. Sétima, busque prazer nos mandamentos de Deus. Diz aí, versículo 16, terei prazer nos teus decretos. Nós vivemos, irmãos, em uma sociedade hedonista. Mas o que é isso? É uma sociedade em que vive pelos seus prazeres. Eles vivem não pelo que é certo e pelo que é errado, mas vivem pelos seus prazeres. 2 Timóteo vai deixar isso bem claro, que nos últimos dias, os homens serão, vocês lembram lá? Amantes de si mesmos, avarentos, idólatras. E as últimas vai dizer assim, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Assim é a sociedade nos dias de hoje. Muito mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Mas o salmista está dizendo assim, ó, eu terei prazer não nos meus prazeres. Eu terei prazer nos teus decretos. Tenha prazer na palavra de Deus. Tenha prazer em obedecer ao Senhor. Que obedecer ao Senhor não seja penoso. Pode ser que no começo da nossa caminhada, obedecer a Deus seja doído mesmo para nós, porque vai de encontro diretamente à nossa vontade. Porque geralmente a nossa vontade é contrária à vontade de Deus. Mas, irmãos, com a nossa caminhada em servir o Senhor vai nos conformando à sua imagem e nós começaremos então a ter prazer em obedecer ao Senhor. Isso muda completamente. Quando o Senhor nos manda fazer algo, e era aquilo mesmo que nós queremos fazer.
não é mais penoso para nós, é prazeroso servir o Senhor, é prazeroso vir para a reunião, é prazeroso vir e tocar meu violão, tocar a bateria, é prazeroso, né, Israel? Que prazer vir e servir. Não pelo prazer em tocar a bateria ou tocar o violão, é prazer em louvar a Deus, prazer em servir os irmãos, prazer em vir aqui e limpar o local. Limpar o local é brabo, né? Mas, irmãos, quando nós temos prazer no Senhor, nós viemos e fazemos com prazer. Não é penoso para nós, é prazeroso. Está ali no slide, né, Bibi? Todo serviço, irmão, não há nada mais importante que o outro. Todo serviço tem o seu valor diante de Deus. Busque prazer nos mandamentos de Deus. O oitavo, por último, memorize a palavra de Deus. Diz aí, no final do versículo 16, não me esquecerei da tua palavra. Não me esquecerei da tua palavra. Irmãos, busque decorar os versículos. Busque isso para a sua vida. Eu tenho muita dificuldade, irmão. A minha cabeça não é muito boa. Eu tenho dificuldade. A minha forma de decorar versículos, às vezes, é fazendo música desses versículos. Meu pai que me ensinou, muitos anos atrás, acho que você nem lembra. Não quer decorar um versículo? Inventa uma música, que aí você decora. Mas decore a palavra. Sabe por quê, irmãos? Porque hoje nós temos a Bíblia nas nossas mãos. Mas há países, irmãos, que a Bíblia é proibida. Se você tiver uma Bíblia lá e achar, você pode ser morto. E, espero que não, mas imagine se isso chega no nosso país. Imagina se a Bíblia é tirada de nós. Irmãos, podem tirar a Bíblia de nós, mas se nós temos os versículos decorados na nossa mente, só nos matando. Porque não podem tirar da nossa mente e do nosso coração. Então, irmãos, como viver uma vida pura? Não se esqueça da palavra. Não me esquecerei da tua palavra. Aqui está 8 lições práticas, simples, para a nossa vida. Se queremos guardar puro o nosso caminho, na palavra temos a resposta. Qual que é, irmãos? A primeira? Busque a Deus intensamente. Dependa de Deus. Guarde a palavra de Deus no seu coração. Fale o que Deus tem feito na sua vida. Tenha alegria nos caminhos de Deus. Pratique a meditação. Busque prazer nos mandamentos de Deus e memorize a palavra. Guarde isso. Medite nisso que você ouviu. Vê se você precisa se enquadrar em algo aqui. Porque às vezes, irmãos, a sua vida pode estar fraca espiritualmente porque está faltando algum dessas ações na sua vida e na minha. Eu estou pregando, mas não significa que isso aqui já é uma realidade para mim. Eu também, junto com vocês, tenho tentado buscar viver essa vida. E essa deve ser a nossa busca. Tenho falhado, falho muitas vezes, mas, irmãos, o Senhor é quem nos ajuda. Como é a segunda ação aqui, dependemos do Senhor. Nós dependemos de Deus. Para cumprir isso aqui, dependemos do Senhor, do seu Espírito. Amém? O Senhor nos ajude.